Bom dia, bom dia a todos aqui do Serviços Técnicos. Opa, coisa maravilhosa, né? Que é o Técnicos em Serviços Jurídicos. Muito bem-vindo à nossa disciplina Estudos Jurídicos, né? Introdução ao Estudo do Direito. Nessa disciplina, nós verificamos de uma forma bem ampla as várias ramificações do direito. Começamos naquela parte da base, lá na parte da história, né? A evolução histórica da sociedade, a evolução histórica do direito, né? Desde antes de se chamar direito até quando passou a ser chamado direito e ciência do direito. Aqui se propõe qual é o embasamento, qual é a importância para a sociedade, tudo isso sempre nós vamos revisitando essas habilidades, é óbvio, porque um conteúdo chama o outro e assim sucessivamente. Então, bom dia aí todo especial a todos os polos, né? Nós temos ali João Costa já se pronunciando, muito bom dia, Joaquim Pires, nós temos ali Capitão Gervásio, nós temos Hugo Napoleão, Isaías Coelho, Jeromênia, né? Julião Borges, Padre Marcos, temos ali de Céu Verde, ali? Muito bacana, tá? Então, nós temos toda essa perspectiva de trabalho, Pedro II aí conosco, né? João Costa, Pedro II aí presente, né? Céu Verde ali, bom dia. Então, é um prazer enorme, tá? E também aqueles nossos ilustríssimos alunos que nos acompanham aqui pelo chat, né, do YouTube. Vamos dar uma olhadinha o que é que nós temos para a aula de hoje, sempre, né, dando aquela olhadela. Vamos falar um pouco sobre justiça, uma visão aí bem interessante, aristotélica, e aqui nós vamos só dar uma visão, né, panorâmica, porque essa disciplina ela é uma parte muito importante para alguns alunos que já me disseram que vão fazer o curso superior. Eles vão encontrar logo isso nas primeiras, né, noções que eles vão estudar aí, filosofia do direito, né, sociologia do direito. Você vai ver muito desses pensantes, desses filósofos e a contribuição que eles deixaram, né, o legado que foi deixado aí para a humanidade ao longo dos tempos. Tudo bom, Rio Grande do Piauí? Muito bom dia. Aí nós vamos verificar a justiça convencional, substancial, ainda aí, né, na máxima da justiça, relação jurídica, proteção jurídica, noções do direito. E na aula de sexta-feira nós vamos estar dando aí uma olhadela, né, da importância do estudo do direito para o curso, né, técnico em serviços jurídicos. Nós vamos bater um papo sobre essas questões, obviamente também fazendo jus à percepção dos principais itens estudados na nossa disciplina. Isso a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma. É por isso que a todo instante nós estamos trabalhando, não é, com o que é o direito, o que é a justiça, as maiores ponderações que são visualizadas nesse mundo, as correntes majoritárias, minoritárias. Vamos percebendo aí, né, a diferenciação entre direito público, direito privado, o que é lei, o que é sanção, norma, tá? E isso tudo serve para que a gente possa estar calcificando esse conhecimento. Por quê? Essas noções, esses conceitos, essas definições, elas estão presentes em todas as outras ramificações que nós vamos poder apreciar ao longo da nossa vida estudantil no que se tange ao estudo, não é, dos serviços jurídicos. Tá? A professora Sâmia marcando presença, né? Lá, João Costa 3, não é isso? Muito bem. Então, aos ilustres professores e professoras, doutores e doutoras, um forte abraço e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Então, professor, um aluno me perguntou ontem, lá no meu Instagram, professor, então, quando eu quero relacionar a base, né, o primeiro contato que eu vou ter, daí eu posso dizer que essa disciplina ela é extremamente essencial.
Eu concordo com essa observação. Porque ele estava me falando que até então tinha assim aí uma leve noção do que era direito. Ele dizia que direito ele só achava aquilo que era o bom, o lado bom da sentença, né? O lado bom da sentença que ele constituíra. E aí ele disse que conseguiu observar durante o início do curso até agora que nós temos a qualidade positiva e negativa. Nós temos o direito objetivo, o direito subjetivo. E nós percebemos que eu posso deixar de fazer ou fazer. Essas são heranças que foram deixadas principiologicamente por esses grandes estudiosos ao longo dos tempos de existência da humanidade. E a todo instante nós conseguimos verificar nesse arcabouço jurídico a necessidade de reafirmar que o direito ele está ali para previsibilidade de norma de conduta, né? Então não é exagero nenhum dizer que o direito está para a sociedade, assim como a sociedade está para o direito. E é graças à questão do direito é que nós conseguimos antever e até predispor certas condutas, né, devido à existência dessas normas, dessas leis, desse conjunto, desse sistema jurídico, né? E através dos estudos que foram feitos e conseguimos até visualizar a questão hierárquica das leis. E aí você vai lembrar de Hans Kelsen, por um exemplo, não é? Você tem ali a questão piramidal. Olha o quanto se evoluiu e o quanto de tempo foi necessário e o quanto ainda está em profunda evolução. Tá? A sociedade ela não se estagna. A todo instante as relações entre nós indivíduos, né, entre particulares, ou a questão do próprio direito público, ele vem com toda certeza a passos largos, né, observando a sociedade criteriosamente nas suas relações. E a todo momento nós estamos vendo o enlastecimento de certas interpretações. Olha lá, interpretação. Eu estou falando aí de uma situação que começou a ser visualizada, por exemplo, na época da Grécia, até se tornar a interpretação jurídica, que é a hermenêutica jurídica. Então, tá aí um gancho para nós que estamos estudando nessa área, nos aprofundarmos mais e mais, não pararmos a leitura, tá? A aula ela é apenas um start, uma aula, ela vai ser aquele teu guia de início, mas nós devemos estar com a leitura sempre em dia. Ok, senhores? Pessoal lá de Tertuliano Brandão Filho, Pedro II, né? Então um salve aí para a escola Tertuliano Brandão Filho, lá de Pedro II, e os demais polos que nos acompanham. Então nós estamos vendo esse desenvolver, tendo essa visão abalizada, né, da relação jurídica, das fontes do direito, tá? As definições, as diferenciações, examinando os sistemas normativos, e nós estamos revisitando habilidades com resolução de questões sobre temas anteriores que estão perfeitamente interligados, não é, com os temas que nós estamos vendo agora. Então, eu trouxe hoje para vocês algumas incursões bem interessantes e eu gostaria que os meus ilustres me acompanhassem a partir de agora, relembrando comigo, por um exemplo, um pouco da aula de ontem. O que é que eu posso falar sobre a escola sociológica do direito? Nós vimos as resoluções de questões em meio ao que nós temos em termos de conteúdo do dia, não é, Marcela Vieira? Um salve, salve, tá? Então, o que foi o erro aqui? Ele chamou de escola sociológica do direito, onde ele elencou certas características e ele começou a falar que o intérprete é escravo da lei.
Primeiro item que deveria ter chamado a atenção. Então, se numa prova eu coloco para você essa questão da escola, e aí Júlio Borges já está respondendo ali que está errado, e eu concordo com vocês, eles responderam bem antes. Parabéns, pessoal aí de Júlio Borges, tá? Se eu coloco isso para você numa prova e peço para você justificar, você vai dizer que, professor, olha, intérprete é escravo da lei. Se ele é escravo da lei, quem está em evidência é a lei, tá? Quem está incumbido para se fazer a observância no processo da gênese, né, da criação de uma lei, é o legislativo. Não é isso? Aí eu tenho o legislador em evidência, chamado de princípio, não é, da onipotência do legislador. Isso propriamente, ele vai ter que trazer a gente aqui para a sua ampla difusão, que foi em 1804, com o Código Civil francês, também chamado de Código Napoleônico. Então você teria aí, ó, intérprete é escravo da lei, né? Ele fala que prega o culto desmedido aos códigos, não vai admitir, obviamente, lacuna. Até então, eles diziam que a lei ela era capaz de resolver qualquer situação, né? A outra situação que me chama a atenção é que o código ele era, assim, considerado obra completa e acabada, por isso não aceitava lacunamento nenhum, além do juiz estar ali sendo convidado gentilmente, né, para dizer assim, é a literalidade. Então, você vai olhar para a gramatical, gramatical, né? Então, expressão da filosofia liberal e individualista que triunfou com a Revolução Francesa. De acordo com a escola, os códigos não deixam nada ao arbítrio do juiz, porque elas são consideradas obra completa e acabada. O juiz lhe resta apenas um meio da interpretação literal, gramatical. Então, esses itens aqui, eles já estão te dando isso né, ferramentas bem interessantes para te dizer que não se trata da sociológica, tá? Por conta disso, os meninos lá de Júlio Borges disseram, professor, isso está errado. E é verdade. Nós estamos falando, né, categoricamente, da escola exegética ou dogmática. E aí você colocaria que trata-se da escola exegética, né, ou dogmática. Tá? Pessoal de Jerumenha, marcando presença. O que eu posso falar sobre a escola, né, exegética, também chamada de dogmática? Tá? Se eu colocar na prova, dogmática, você vai lembrar também disso. Bom, essas são as características. Todo esse texto, ele vai levando, te conduzindo para essa visão, não é, do que é a escola exegética, tá? Lembrando que a escola sociológica do direito, ela considera o direito um fato social, tá? Você pode colocar aí, ó. A sociológica do direito, ela considera o direito como fato social, ó, considera direito fato social. Então, por isso que você vai ver, lembrando disso aí, ó, escola sociológica do direito, fato social. Então, ele está dizendo que é um fenômeno social surgindo em decorrência do próprio convívio do homem em coletividade. Então, ele preza pelas relações. À medida que as relações elas são intensificadas, diversificadas, ali está a defesa da escola sociológica. Então, você consegue visualizar quando ele disse, olha, é fato social, só existe por conta das relações entre os indivíduos, tá? E aí, à medida que há o avanço dessas relações, deixa mais ainda indelével as questões inerentes à escola sociológica do direito.
Bacana. Falou aí de intérprete, é escravo da lei. Falou do Código Napoleônico. Falou que a lei, o código é considerado obra completa e acabada. Tá? Falou sobre as questões que não ficava nada ao arbítrio do juiz, que era literalidade, né? Que é gramatical. Você já vai colocar lá na prova, ó. Aqui é a escola da exegese. Porque a escola sociológica do direito, ela considera o direito como fato social. Obviamente, fenômeno decorrente do próprio convívio do homem em sociedade. Ponto, me lembro disso, tá? Então, o direito, gente, para a escola sociológica do direito, ele é esse conjunto de normas que regulam a vida social. Direito é a realidade da vida social, ponto. Tá? Fundamentado na própria sociedade e nessas relações, né? Então, professor, e essa escola poderia cobrar o início de surgimento dela? Ó, gente, na França, século XIX, né, dogmatismo legal por conta da supervalorização do código, essas coisas. Subordinação à vontade do legislador, o Estado como único autor do direito, por isso que eu sempre digo nas nossas aulas, na época, o Estado, fonte única do direito. Então, falou de convívio, né? Falou dessas relações em sociedade, falou das questões atinentes a estas relações multifacetadas, tá? Eu estou falando da escola sociológica do direito que atribui, né? Que considera o direito fato social. E ele prevê, né? Ele prevê a questão do comportamento em sociedade. Até aqui alguma dúvida? Vamos aqui a mais um detalhezinho. A escola da, ó, novamente, ó, criação do Código de Napoleão, 1804. Forma de interpretação que ocorria mediante privilégio dos aspectos gramaticais e lógicos. Gente, tranquilamente nós estamos falando aí da exegese, não é? Já posso até colocar, professor. Realmente tem tudo a ver, o senhor terminou de falar sobre isso, é a exegese. Então nós vimos isso na aula de ontem, nós respondemos algumas questões, nós rememoramos isso, e com toda a convicção ele vai estar presente aí, né, nesses atributos de teste. Qual o outro próximo desafio que nós vimos que chamou a atenção algumas respostas? Para essa escola, o direito dividia-se em duas categorias, o dado e o construído, onde o primeiro trata do meio analisado pelo legislador, a observação de elementos econômicos, morais, científicos, culturais, políticos e históricos. Já o construído são os fins destes fatores. O fragmento, será que ele faz aí alusão à escola da livre investigação científica do direito? Os meninos já colocaram ali, professor, certeza, né? Certeza como está correto. Tá? Eu posso elencar certos itens, dentre os quais eu posso dizer que surgiu na França, principiada por François, posso dizer que é do século XIX, eu posso dizer que o único objetivo da lei, né, é aquele que motivou a sua criação. Então, essa questão científica, ela pauta, né, muito. Essa mudança ela é ocasionada por conta do meio social. Então, é função do intérprete adaptar a lei aos novos fatos sociais. Então, você vai ter aí a questão, né, de adaptação da lei aos novos fatos sociais, tá? Olha só como fica legalzinho aí. Outro detalhe, na hora que você observou aqui, ó, científica, tá? Você tem toda essa possibilidade de linha de raciocínio. Mais uma vez, Júlio Borges ali, mandando bem, não é? Nas suas respostas. E eu fico muito feliz aí com a participação
de cada um de vocês. Ainda no dia de ontem, nós estávamos respondendo questões e as últimas, né? Acho que essa daí foi uma das últimas. Os grupos clássicos, falou sistematização de procedimentos de interpretação. Está falando de quem? Das escolas. Aí você tem dogmática, exegética, mesma coisa, não é? Escola histórica, escola da livre pesquisa ou livre criação do direito. Então, nós temos de uma forma bem prática, uma assertiva, tá? Então, questão aí para exatamente Pedro II e Júlio Borges, né? Correto também. Muito bem. Então, aqui está a parte interessante, gente. Quando a gente começa a trabalhar a parte teórica e vai revisando, e vai colocando mais questões, e vai respondendo questões, e vai atribuindo a novos conteúdos, você se sente seguro, porque você vai ficar com inconstante lembrança desse conteúdo, né? Vamos ver aqui esse, ó. Hermenêutica, né? Nós vimos que a arte de interpretar é bem antigo. Nós vimos que já tinha traços dessa questão da interpretação nos templos lá na Grécia, para vocês terem uma ideia. Não obstante, é conseguido ver aí nos anais históricos vários momentos que as pessoas procuravam interpretar algumas leis. Se você for observar, isso fica tranquilo, você consegue visualizar na própria Bíblia, tá? Você consegue ver em vários momentos. E hoje nós temos uma ferramenta muito loquaz, porque você consegue visualizar que ele não se dá ali ao desplante de visualizar só o que está ali descrito naquele ato normativo, naquela sanção, naquela lei, né, naquela sentença, tem tantos outros dispositivos. E é o que faz vocês estarem dizendo, professor, está correto. Então, a hermenêutica jurídica, realmente, ela é o ramo da teoria, né, geral do direito, ela é destinada ao estudo e desenvolvimento dos métodos e princípios da atividade de interpretação. A finalidade da hermenêutica, enquanto domínio teórico, justamente isso, proporcionar bases racionais e seguras para uma interpretação dos enunciados normativos, tá? Olha que legal, né? Então, quando você colocar a hermenêutica, né, no campo jurídico, ela é empregada tão somente para dizer o meio e o modo, né? Ela vai dizer, ela vai dizer o meio e, obviamente, o modo, tá? O modo por que se deve interpretar as leis, né? Vai dizer justamente isso, meio e modo, né, de interpretar as leis. Então, ela é de suma importância, tá? Porque quando você faz isso, você vai ter aí o exato sentido. Você vai ser o mais fiel possível ao pensamento do legislador. Então, você pode colocar justamente para isso, para manter uma fidelidade, né? Uma fidelidade ao pensamento de quem? Ao pensamento do legislador, tá? É por isso que se propõe a questão da hermenêutica jurídica. Olha que ferramenta bacana, olha que interessante esse avanço, né? Com base no que dispõe a LINDB, né? LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí, gente? Será que nós temos aí uma veracidade ou não? O que é que será essa LINDB? Né? O que é que será essa LINDB? Você vai ouvir muito falar em LINDB e vai falar em LIC, né? L-I-C-C. Você vai conseguir ver isso aí também. Tá? Ele diz o seguinte: integração normativa consiste na obrigatoriedade de o juiz furtar-se à decisão quando a lei for omissa. E aí, vocês acham que o juiz ele pode se furtar a isso? Não é?
Quando a lei for omissa, o juiz vai dizer assim, deixe sossegado, né? Deixe quietinho. Então, integração normativa consiste na obrigatoriedade de o juiz furtar-se. Olha aí, furtar-se, né? O juiz ele pode, ao seu bel prazer, ele pode se furtar à decisão quando ela foi omissa. Não existe nenhum tipo de orientação interpretativa, não existe fontes do direito, não existe princípios, né, gerais do direito. É a mesma coisa de dizer que o juiz pode, a seu bel prazer, usar a questão da equidade, por assim dizer, né? Então aí, tranquilo. Muito bem, João Costa. Muito bem, tá? Então, quando você ouvir falar nesse nome Lindbe, tá? Quando você ouvir falar nesse nome Lindbe, fique tranquilo. Você vai... Isaías Coelho também participando, bacana demais. Olha esse furtar-se aqui, né? Ele é algo que nos deixa perplexos, né? Então, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, gente, ela não é parte integrante do Código Civil, não, tá? Nós já vimos isso. Ela é um diploma que disciplina a aplicação das leis em geral. Ela tem por função nada mais, nada menos do que reger as normas. Ela indica como interpretá-las ou aplicá-las. Inclusive, ela determina a vigência e a sua eficácia. Nós vimos isso lá quando a gente estudou, né, sobre vacância, lacunamento, vacatio legis, né? Então, eu posso dizer que é estatuto de direito, né? E eu posso dizer que ela é a norma cogente brasileira, ó. Tá bom, gente? Por determinação legislativa da soberania nacional. E aí eu tenho a aplicação dela em todos os momentos, né? Eu tenho aí um erro muito grande. Quais são esses procedimentos que ele falou aí? Tá? Lembrando aí quais são esses procedimentos, você vai lembrar que nós temos analogia, costumes, princípios gerais de direito. Essa é a taxatividade da Lindbe. Aí vocês vão verificar que quando tem previsibilidade em lei, aí se fala lá na questão da equidade, tá? Olha aí que informações legais, e nós vimos muito dessas informações em aulas anteriores. Certinho, senhores? Isso foi mais ou menos o que nós fizemos no dia de ontem, teve muito mais, mas eu gosto sempre de reiniciar um pouco a nossa aula, falando um pouco do dia anterior. Nós vamos agregando outras informações e vamos passar a responder mais questões para deixar a coisa mais tranquila, para deixar as informações melhores de serem absorvidas por todos nós. E também não ficar esse monólogo, né? Eu falar aqui 2 horas sem a participação dos senhores e das senhoras. Às vezes a gente fica com vontade, né, de participar, de perguntar, de responder. Tudo bem? Então, anota aí, caderninho, coloque aí. Vou falar agora um pouquinho sobre justiça. Inclusive, ontem nós fizemos várias observações do que é justiça, né? Colocando aqui alguns pontos de vista de grandes jurisconsultos, né? Seu posicionamento. Então, nós vamos ver aqui o seguinte. Justiça, ele é um termo que está absurdamente presente no cotidiano das pessoas. Todo mundo já ouviu falar que eu tenho sede de justiça, né? Sempre você ouve falar isso aí, ó. Vez ou outra, fulano está com sede de justiça. Mas você já parou para raciocinar que nós temos aí justiça sendo observada de forma diferente, não é? Isso foi muito injusto. Essa lei é injusta. Eu acho que vocês já ouviram falar isso. Tá? Mas isso foi muito injusto. Esse julgamento foi injustiça pura. Então, às vezes, quando acontece grandes tragédias, a primeira coisa que vai ter na subsequente
São pessoas que saem à rua e clamam por justiça, queremos justiça, não é assim? Mas se você for analisar por essa questão de justiça, não é? Aquilo que vai variando de pessoa para pessoa ou de grupo para grupo, de acordo com determinado interesse, essa é uma visão muito falha. Porque o que pode ser justiça para você pode não ser para mim. Porque somos pessoas diferentes, necessidades diferentes, não é? Vivemos em um processo de coletividade na sociedade e, obviamente, todos nós temos valores bem diferentes, né? Que é a máxima da representação do respeito democrático. A gente tem que viver em situação urbânica dentro da coletividade. É por isso que a gente sempre utiliza outros, né, dispositivos interiores de previsibilidade de conduta social. Nós chamamos aí, vamos lá, fulano é muito educado, né? Ou fulano é tão ético. Eita, mas ali tem moral, viu? A moral daquela pessoa ali é algo de se invejar. Você consegue visualizar isso? Então, quando esses valores eles são comprometidos, existe ali todo um aparelhamento que o direito fornece para que se tenha a conscientização e cientização de que ali tem uma limítrofe jurídica que deva ser observado. Se assim não for, você pode ter certeza que vai ter uma contrapartida, que é o que chamamos de sanção. Não é que pode ser uma multa. Vamos lá. Eu sei que eu não posso pilotar, dirigir um veículo sob a influência de qualquer que seja droga, né? Se eu assim fizer, eu sei que eu vou estar incorrendo num erro e eu vou estar assumindo esta responsabilidade, qual seja, de me acidentar, até aí, né, relativamente interessante, de acidentar outros, aí vai passar a ser, né, mais interessante ainda, porque você vai ter uma observação, e essa observação vai ser clínica no cumprimento da lei, não é? Eu estou falando de interessante porque o grau aí de desobediência foi total. Quando você pega um veículo, vai pilotar uma moto, que seja sob a influência, por exemplo, de álcool, você já tem aquela questão da ética e da moral de dizer, eita, rapaz, fazer isso não vai que eu me acidente, eu acidente alguém, vá que eu morra, ou mate alguém, ou mesmo que não aconteça essa tragédia, mas eu vou ter um prejuízo ou vou causar um prejuízo a alguém, tá? Mas e aí? Quando tem o descumprimento disso, será que é falha do dispositivo legal ou é uma falha pessoal daquele indivíduo que, mesmo sabendo que tem algo positivado, que tem o seu interior conclamando que se faça diferente, assim ainda o faz? Pois até mesmo isso tem previsibilidade de comportamento. Vocês vão ver em outras disciplinas específicas que você vai ver culposo e doloso. Né? Vez ou outra você não ouve falar nisso? Eita, mas será que teve... As pessoas até brincam, como é o nome certo? É dolo ou é dolo? Será que foi dolosamente ou foi culposa? E aí, isso na ramificação lá das observações penais, é muito, mas é muito interessante estudar essa área. Você fica realmente num estágio de perplexidade de como o legislador, através desses vários posicionamentos teóricos ao longo, né, este longínquo tempo de progresso em sociedade, ocasionou. Então, ele consegue vislumbrar até um grau de previsibilidade. Olha, isso aqui nós vamos observar, que aí vamos ver se o cidadão, mesmo sabendo, resolveu pegar o veículo e dirigir. Não deu nada, não passou por nenhuma blitz, deu bacana, chegou em casa, que ele faça um reexame, reflexão, e aí, né, que não se torne a fazer nova. Mas se ele cai numa blitz ou do nada alguém
percebe esse indivíduo dirigindo ou pilotando de forma, né, que traga um perigo para ele, para a sociedade, o denuncie. Olha, tem alguém aqui praticando aqui direção perigosa. Entende? Então, numa época desta, o pessoal da turma disseram assim: professor, mas as leis só funcionam para quem é rico. E aí eu gostei muito de alguém aqui que disse o seguinte: não, a lei está para todos. Cabe a cada um de nós estarmos nos informando a cada instante quais são os nossos deveres, os nossos direitos e, obviamente, gente, né? Solicitar, não. Exigir que seja, que se faça cumprir isso em todas as nossas instâncias de vida. Você teve um direito seu, não é? Em alguma forma maculado, o que é que se ouve falar muito por aí? Ah, não vou atrás disso aí não, isso aí não dá em nada. Não é? É igual, por um exemplo, uma região que está acontecendo muito furto e muito roubo, mesmo que seja de pequena monta, e as pessoas não vão na delegacia registrar um boletim de ocorrência, ou não fazem naquele alarde pelo boletim lá da internet. Então, como é que pode, né, a Secretaria de Segurança mapear aqueles pontos para, visualizando ali uma distorção de números, né, ou para mais, visualizando ali índice de alta periculosidade naquela região, passar a acrescentar para ali, para aquela região um maior efetivo? Porque também se trabalha com esses percentuais. Então, é por isso que não se pode calar. E foi o que aconteceu com os índices de violência contra a mulher. Não foi só porque uma única mulher foi vítima de violência. Não. Percebeu esse clamor, não é? E hoje nós temos a Maria da Penha. Por quê? Porque teve o valor, mas antes teve o fato social. Teve o fato social que foi isso observado aí para muitas mulheres Brasil afora. Teve o clamor da sociedade em ogerizar essa prática, né, perniciosa, que são os valores. E aí veio a questão da norma, que é a lei, que hoje ela conta aí com seus 16 anos, e o quanto que evoluiu, e o quanto que nós, enquanto sociedade, precisamos estudar, precisamos até nos tratar, se caso for, até fazermos um tratamento, né, de comportamento, verificar o porquê que eu sou violento, verificar o que é que eu vi na minha infância, ou o que eu estou fazendo com essa linha tênue dentro de mim com relação aos valores, para que a gente possa reavaliar esse comportamento e não mais fazer, e assim contribuir para que esses números venham caindo como os índices apontam para esse ano. Ah, mas agora ninguém vai mais fazer nenhum tipo de processo de conscientização, porque já que está caindo a violência contra a mulher, ninguém vai falar mais sobre isso. Pelo contrário, aí é que nós devemos estar a cada instante vigilantes. Uma certa oportunidade, eu disse isso para os senhores quando vocês fizeram essas pontuações. Todos nós somos vigilantes e somos os fiscais. Então, é dever nosso, quando observamos ali algo não tão interessante, e que eu sei, né, pela noção que nós temos de legislação e etc., que aquilo ali vai de encontro a um limite ali justaposto, que sejamos nós a ligar para os órgãos competentes e assim falar. Que nós tenhamos a nossa participação em termos de sociedade proativa. Certinho? Aí você vai estar olhando ali para as questões inerentes à justiça e injustiça. Você vai estar relembrando das questões de direito positivo e de direito subjetivo. Você vai estar observando claramente o que é uma lei, o que é uma norma, o que é uma sanção. Você está claramente verificando as questões de divisão de poderes, né? A autonomia que tem que se ter. E aí você vai fugir desse pragmatismo, né, de fofoquês digital e passa a ter a curiosidade de amplificar essa procura através de uma boa literatura. Aí você se torna
autônomo, porque você não se deixa levar, você vai pesquisar. Não é legal isso? Pois essa questão da literatura jurídica, ela traz isso. Tirar uma venda dos nossos olhos e aí nos conscientizar mais e mais da necessidade que temos de aprender a cada dia com o direito, não é? Com a sociologia, com a filosofia, com a história, com a arte, com a língua portuguesa, com a língua estrangeira, com a matemática. Ou seja, a nossa vida ela é impregnada a todo momento dessas informações. Tem coisa que você faz no automático que você nem se sintoniza. Então, gente, falar disso, da justiça, é algo que está no nosso dia a dia. Mas o que realmente significa essa palavra e a importância dela para a sociedade? Então, eu trouxe aqui essas observações lá do site do jus.com, um artigo muito bem concebido, tá? Então, ele diz que a palavra justiça foi incluída na língua portuguesa a partir do século XIII. Significa o caráter de algo que está em conformidade com o que é direito, com o que é justo. Nós vimos que uma das célebres frases, né, que dizia o que era direito, que ela é chamada de justus. É o olhar por uma régua, tá? Por esse termo, pode-se entender também como um princípio moral, pelo qual o respeito ao direito ele é observado. Quando nós falamos da coletividade, de certo ou errado, para se ter uma conduta que se possa criar paz social, aí nós estamos aí observando o teor da moral. Não é? Eu consigo implementar isso em nossas vidas, eu consigo visualizar isso. Para Aristóteles, tá? Para esse cidadão aqui, fantástico, existem dois tipos de justiça. Ele fala da universal e a justiça particular. Ele fala que a justiça universal, ela vai fazer referência ao exercício de todas as virtudes, em um sentido amplo. Seria fazer o que é certo, o que é correto. Já o que se faz a questão da justiça particular, ela se liga com aquilo que é correto em sentido à divisão dos bens, tá? Dá a cada um dentro daquela proporcionalidade, né? Aí você vai ouvir falar muito numa situação chamada de justiça distributiva. A justiça distributiva, ela idealiza situações onde duas ou mais partes trocam produtos e, consecutivamente, recebem algo de acordo com o mérito. Não se dá nem a mais e nem a menos, mas se observa tão somente a proporcionalidade. Trazendo para o dia de hoje, eu sempre falo para vocês que, dei aquele exemplo do cachorro, lembram? Será que para quem fez aquele processo que eu fiz a narrativa, será que eu tenho como dizer, por um exemplo, que fulano cometeu um crime contra os animais, o pet dele? Será que de cara a polícia já pode chegar a estar preso e descer diretamente para o presídio, regime fechado, você vai pegar 58 anos de cadeia, como a gente chama assim popularmente? Não, professor, não passou pelo devido processo legal, não foi feita aí pulou-se ali várias etapas. Isso aí não teve justiça, não. Foi desproporcional. Então tá o quê? Quando temos um conjunto de pessoas ali reunidas para a prática de um ato delituoso, quando eles são ali capturados, né,
pelos órgãos competentes, quando vão a julgamento, eles são observados dentro da proporcionalidade do praticado. É por isso que você vai ver, né, lá na dosimetria da pena, você vai conseguir visualizar penas diferentes. Por quê? Porque é que aconteceu? Cada um é analisado dentro daquilo que cometeu, tá? Eu não posso responder por aquilo que não fiz. Eu só posso responder por aquilo que eu pratiquei verdadeiramente ou deixei de praticar. Porque eu já falei para vocês que não é só as questões do fazer. O deixar de fazer também tem essa previsibilidade legal. E ela nos traz também a possibilidade dessa contrapartida, tá? Tudo bom, Daniel Pereira? Então, vamos lá. Então, a justiça distributiva, ela idealiza essas situações, tá? Então, como, por exemplo, em uma troca, um indivíduo vende algo para uma pessoa e recebe algo em troca de alguma forma, seja em dinheiro ou uma unidade monetária que seja, olha aqui o nomezinho, ao segredo, proporcional com a quantidade. Não é? Nós vamos ver isso muito também lá nas questões das obrigações, ó, com quantidade, qualidade, valor. Não pode ter desproporcionalidade. Certinho? Vamos um pouquinho mais adiante. A justiça corretiva, ó, se relaciona com a ideia de, o nome já diz, corrigir uma situação em que existia algum tipo de injustiça. Logo, a justiça corretiva, ela tem a missão de estabelecer o equilíbrio entre as partes desiguais por atos voluntários ou involuntários. A aplicação dessa justiça é responsabilidade do juiz, que é quem toma as decisões de todo o processo. Para Aristóteles, o juiz é a personificação da justiça. Então, aquele que agisse de forma injusta teria sua punição, olha o nomezinho, ó, proporcionalmente com a intensidade de seu ato. Certo? Olha, essas informações, elas são preciosíssimas. Sobre a concepção da justiça aristotélica, de uma forma geral, é possível perceber que sua teoria sobre justiça foi um reflexo de um ambiente sociopolítico e cultural, formulando tudo em torno da virtude. Se usa muito isso quando está falando, né? Estamos falando de justiça aristotélica, denominada como justiça absoluta. E esse estudo, ele mostra sua grande importância, com o fato de que mesmo depois de 2000 anos, mantém sua presença na área do direito de maneira bem latente, né? Espantosa. E aqueles que ignoram essa teoria não estão alheios a ela, pois está muito presente nos ordenamentos jurídicos atuais. Ó. Muito presente nos ordenamentos jurídicos atuais. Logo, cabe a todos os operadores do direito atuais apropriá-las nos cenários atuais em sua impessoalidade e intemporalidade. Tá? Olha que máximo. Eu tenho que ter esta visão, não é muito, mas muito proforme, tá? E aí, professor, me diz, justiça, me dá algo mais concreto. Bom, eu gosto muito daquela que fala que justiça, conformidade com o direito, o preceito legal, equilíbrio perfeito, que estabelecem a moral e a razão entre o direito e o dever. Poder de julgar, de aplicar os dispositivos legais. Pronto, tá? De uma forma mais orquestrada, né? Você possa ter o concreto,
Você está percebendo aí que nós temos várias acepções. Então, para Aristóteles, ele tinha essa visão. Aí você tem que relembrar, meus ilustres, as questões atinentes a o que é justiça convencional, o que é justiça substancial, justiça distributiva, justiça comutativa e justiça social, né? Lá da Juris Way eu consegui verificar esses pequenos fragmentos que pedagogicamente, para a nível técnico, fica interessante porque ele consegue sintetizar de uma maneira bem direta as partes que você precisa, pelo menos, ter uma noção para não ficar perdido dentro desse sistema jurídico, dentro desse mundo do direito. Então, quando você ouvir falar sobre a questão de justiça convencional, você vai dizer aquela que decorre da simples aplicação da lei. Falou dessa, ó, justiça convencional. Aí você vai dizer aquela que decorre da simples aplicação da lei, sendo que a situação concreta se encaixa perfeitamente ao modelo legal. Ali o cidadão, ele fez um ato, está tipificado, está bem claro, não é? Então nós temos a todo instante a visualização disso nos tempos atuais. Você consegue visualizar as ideias defendidas, não é? Por Kelsen até os dias de hoje. Você consegue visualizar a presença dos estudos da teoria do Miguel Reale até os dias de hoje. Não é? Algo que começou lá na década, vamos supor, de 60, ela veio numa perspectiva de atualização que você diz, parece que naquela época essas pessoas estavam escrevendo para os dias de hoje. Se você pegar, abrindo aqui um parêntese, né? Se você pegar algumas obras, por exemplo, do Leonardo da Vinci, né? Ele não fez só aqueles quadros que são bem conhecidos de todos nós leigos. Mas para vocês terem uma ideia, naquela época ele já tinha projetos, né? Verdadeiros projetos de hélices, tá? De tantas outras questões que hoje são utilizadas na aviação, são utilizadas em helicóptero. Então, só para você ter uma perspectiva de trabalho como a arte, o conhecimento difundido ao longo dos anos, ele vem se aprimorando, né? E aí, hoje, nós temos a questão, será que eu só aprimoro ou também temos a arte de criar? Você já conseguiu visualizar isso de perto na sua vida? Tá? Então, quando falar isso para você, é a justiça convencional, você vai dizer, simples aplicação da lei, sendo que a situação concreta se encaixa perfeitamente ao modelo legal. Ponto. Tá? Você vai colocar isso em evidência e acabou. Professor, tem essa convencional? Tem mais? Tem a substancial. O que é que eu posso, só assim, o flash que eu preciso me lembrar dela? A justiça substancial, aquela que decorre dos princípios do direito natural, né? Ela decorre dos princípios do direito natural. Vocês lembram que ontem nós falamos sobre direito natural, direito positivo, nós falamos do direito objetivo, direito subjetivo, nós visualizamos o justnaturalismo e o justpositivismo, né? Falamos até quem foi o seu principal defensor, né? E a que ele se prestava, ok? Então, a justiça substancial, aquela que decorre dos princípios de direito natural, estando estes descritos ou não na lei. Nós vimos que quando se fala de direito natural, né, ele diz que é aquele direito universal, atemporal, né, aquele que já está com o ser humano desde o ato da sua concepção. Aí ontem eu até falei para vocês, por um exemplo, precisa estar positivado que todos nós temos direito à vida? Será que eu consigo? Olha, a pessoa tem direito à vida.
Isso já nasce com cada um de nós. Ah, e somente para um ou para todas as pessoas? Obviamente é de caráter universalizado. Ah, isso é só até hoje. Não, gente, ele é atemporal, tá? Porque ele nasce junto com o nosso ser. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: olha, o ser humano é muito ruim. E aí, essa pessoa que disse isso indagou para outra e dizendo assim: me diga o que é ser humano. E eu fiquei observando aquele, né, momento de reflexão entre essas pessoas assim bem letradas que gostam de falar de filosofia, né? E eu fiquei observando de rapaz, aí a linha de raciocínio aí vai longe. Então, gente, quando se fala de justiça substancial, você vai lembrar dos princípios de direito natural, estando estes descritos ou não na lei. É a justiça pura, verdadeira e independente da lei. Ela não está ali, ó, justo, posto, positivo, escrito, não é? Nós vimos ontem que as questões inerentes ao direito natural, ele não é legislado pelos homens, né? Ele é atribuído a outros aspectos. Gente, nós vamos aqui para um rápido intervalo e já eu retorno com mais informações para vocês na aula de hoje.